Por que eu estou dizendo isso? Porque a discussão da lei, em torno da lei da liberdade econômica, desembargador, é por isso que hoje a gente tem de estar acompanhando. É por isso que é importante, se você não tem tempo para isso, eu tenho toda a alegria de a gente dividir esse fruto da pesquisa que eu tenho de fazer por conta dos livros. Porque isso é prático. A vigência da lei da liberdade econômica já está gerando um problema. Porque, veja só, no artigo 20, a lei da liberdade econômica diz assim, artigo 20, a lei da liberdade econômica entra em vigor. Primeiro, inciso 1, vetado. Bolsonaro vetou inciso 1. Inciso 2, na data de sua publicação para os demais artigos. Por isso que eu li para vocês. A lei da liberdade econômica diz assim, eu entro em vigor, viu, senhores juízes? Inciso 1, vetado. 2, na data de sua publicação para os demais artigos. Me permitam ler um trecho do que eu escrevi, que vai estar no artigo que eu publiquei. Ora, se de acordo com o inciso 2, a vigência seria imediata para os demais artigos, os artigos contemplados no inciso vetado, no inciso 1, que eram os artigos 6º a 19, por consequência lógica, teriam de observar o prazo geral de vacácio de 45 dias. O que é uma loucura. Como é que você pode ter uma lei numa situação dessa em que o próprio Bolsonaro, nos fundamentos do veto, diz que a lei tem eficácia imediata? Aí vem minha experiência agora da pesquisa acadêmica. Tenho a impressão de que vai prevalecer o entendimento de que a lei já está integralmente em vigor. Por isso que eu trouxe um aspecto no campo da desconsideração da pessoa jurídica, e eu aqui vou para a parte final da minha preleção. Quando falamos em desconsideração da pessoa jurídica, eu não vou voltar à minha palestra anterior. Essa palestra tem um adendo à palestra anterior, à luz dessa nova lei. Eu quero primeiramente lembrar a todos os presentes, amigos aqui presentes, que foi inserido no Código Civil, pela Lei da Liberdade Econômica, um artigo 49A, que diz, esse artigo é novo, está no Código agora, a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Traduzindo, o 49A, que foi inserido agora, propositalmente antecede o 50. O 50 é o que regra a desconsideração. E o que é que o 49A diz? Que a pessoa jurídica tem uma autonomia patrimonial distinta das pessoas físicas que a compõem. E que essa autonomia é importante porque ela gera emprego, tributo, investimento. O que é que a lei quer dizer com isso? A regra é o juiz não aplicar a medida da desconsideração. É a bússola aqui. Veja, João, mesmo no campo do direito do consumidor, vamos lembrar isso aqui, antes de avançar. Nós temos duas teorias em torno da desconsideração da pessoa jurídica, a teoria maior e a teoria menor, não é isso? Perfeito. A teoria menor, que é a teoria aplicada, é abraçada pelo Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo 5º do artigo 28, estabelece que o juiz pode desconsiderar a personalidade quando a personalidade for um obstáculo para a satisfação do crédito. Veja só, esse parágrafo não está prescindindo da autonomia da pessoa jurídica. Se a pessoa jurídica ela tem patrimônio suficiente para satisfazer aquele crédito, você não desconsidera. O problema é que, em geral, ela não tem. Aí é o óbice, você não encontra bens. Aí você desconsidera com mais facilidade. Sim. Perfeito, perfeito. Então você casou com o que eu ia falar agora. Teoria menor, único requisito para o juiz desconsiderar a personalidade e alcançar o patrimônio do sócio ou administrador é a insuficiência de patrimônio.
Tá? Mesmo assim, você busca primeiro da pessoa jurídica, porque ela, formalmente, foi quem constituiu o débito. Ok. No caso da teoria maior, e eu volto a dizer, grande parte das vezes no juizado em que uma pessoa jurídica, sendo coloquial empresa, demanda em face de outra empresa, a relação não é de consumo, o advogado protocoliza o requerimento no sentido da desconsideração. Eu mando emendar. Por quê? Porque a teoria é a maior. E na maior, não basta insuficiência de patrimônio. Artigo 50. Já alterado pela lei, viu? Esse artigo é novo. Esse artigo aqui é novo. Não tem um mês. Esse artigo que eu vou ler agora. A redação dele. Em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão de patrimônio, porque para a teoria maior, que é a teoria aplicada pelo artigo 50, para relações civis e empresariais, ou seja, não consumeristas, para o juiz desconsiderar a personalidade, não basta a insuficiência de patrimônio da pessoa jurídica, não basta a insolvência. Tem de haver demonstração do abuso daquele sócio, caracterizado ou pelo desvio de finalidade ou pela confusão de patrimônio. Pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, ou seja, o juiz não pode de ofício desconsiderar a personalidade, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direto ou indiretamente pelo abuso. Ou seja, a desconsideração não é uma medida que você alcança a qualquer sócio. Ela tem como alvo o sócio administrador. Ele é o alvo primário. O alvo 1 é o administrador. Porque ele atuou usando a pessoa jurídica como escudo para a prática de um ato abusivo. Ou você pode alcançar aquele sócio Cássio, que embora não seja o administrador, experimentou um benefício por conta disso. Todavia, para você desconsiderar a personalidade e alcançar esses sócios, e mais um aviso, as pessoas acham que a desconsideração é só contra a empresa, a sociedade empresária. Negativo. Você pode direcionar a sociedade empresária, a sociedade simples, cooperativa, associação, fundação, EIRELI. Você pode aplicar a desconsideração. A lei avança, estabelecendo no parágrafo 1º, que já estava na medida provisória, e foi melhorado, inclusive, o seguinte, porque o aluno me pergunta, muitas vezes na universidade, ô professor, eu tenho uma dúvida. Para desconsiderar a personalidade à luz da teoria maior, é necessário, além da insuficiência de patrimônio, o abuso, a demonstração do abuso daquele sócio, caracterizado ou pelo desvio de finalidade ou pela confusão de patrimônio. O que é desvio de finalidade? Está na lei agora. Não estava. Isso nos ajuda. Claro, a dicção é genérica, é abstrata, mas está aqui. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Uma pessoa jurídica que está sendo utilizada para emissão de notas fiscais frias e comercialização de produtos não descritos no seu objeto social. Pode estar havendo desvio de finalidade. A lei aprovada, a Lei da Liberdade Econômica, que alterou o Código Civil, retirou da redação anterior da medida provisória um absurdo que continha. Porque a lei exigia, desembargador, a prova do dolo. Lembra que eu falei do dolo? O que seria um absoluto retrocesso, porque a doutrina já evoluiu há muitos anos, desde Fábio Condé Comparato, para dizer que o juiz pode desconsiderar, independentemente da prova de que aquele sócio teve a intenção de cometer o ato abusivo. Esse direito está sendo reconstruído. Não precisa provar a intenção. Muitas vezes, quando eu pego o requerimento do advogado, eu mando emendar para que ele me aponte elementos caracterizadores do abuso, ou pela via do desvio de finalidade, ou pela via da confusão de patrimônio. E o Código, no parágrafo 2º, diz, pela Lei da Liberdade Econômica, entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por... Isso aqui é bem interessante. Primeiro, cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, vice-versa. 2.
Transferência de ativos ou passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. 3. Outros atos de descumprimento de autonomia patrimonial. Traduzindo, neurose de clareza. Para você desconsiderar a personalidade, você está no juizado, de um réu executado, pessoa jurídica, empresa, sociedade empresária, não foram encontrados, João, bens, o crédito é de 20 mil, você precisa demonstrar, tem que haver indicação ali, que os sócios que você quer atingir cometeram um ato abusivo. A STJ diz isso também. Ou pelo desvio de finalidade, ou pela confusão de patrimônio. Quer que eu dê um exemplo aqui? A fatura do cartão de crédito do sócio chega, ele lança como despesa direta da pessoa jurídica. Calma. Sempre, não tem jeito aí. Quer saber mais? Não sou eu não, gente. O STJ tem vários julgados dizendo, preste atenção nesse ponto, que a baixa irregular de pessoa jurídica, a baixa irregular, por si só, não é fundamento para desconsideração. Não tem jeito, não somos nós, não. Não é, por si só não é. Por si só não é. Por si só não é. Para a teoria maior não é. Pode, vários julgados. Vários. Você quer ver um exemplo de confusão patrimonial? Esse mais fácil de pegar? Eu já vi gente, e veja só, problema com a Receita Federal, dos mais sérios vai ter. Dos mais sérios vai ter. Sócio de uma pessoa jurídica, administrador, em geral é ele, o alvo primário. Digamos, essa pessoa jurídica, desembargadora, presta serviços educacionais, o aluno vai pagar a mensalidade, o sócio, o administrador vai assim, bote minha conta, pessoa física. Quando você começa a movimentar a dinâmica econômico-financeira da sua pessoa jurídica em sua conta, pessoa física, isso é um fortíssimo indicativo de confusão patrimonial. Fortíssimo. Fortíssimo. Então, se você conhece alguém, um parente seu, que tem uma empresa e que movimenta contabilmente, não pode. No caso do cartão de crédito, João, veja só, para deixar claro. Você é juiz, vamos pegar um exemplo com você. Você pode ser cotista, isso é pacífico. Você é cotista de uma pessoa jurídica. Ok, você não pode administrar. Naquele mês, sua pessoa jurídica gerou para você um lucro de 5 mil. 5 mil reais. Está claro isso, João, esse exemplo? Você chega para o contador e diz assim, fulano, quanto foi o lucro? 5 mil? Minha fatura está aqui. Pede ao office boy para, de acordo com o balancete que você nos enviou, sacar o meu lucro no banco, na boca do caixa, fez um saque e vai entrar na contabilidade como saída, pagamento de lucro do sócio. Está claro o que eu estou dizendo? Ou um prolabore, ele não pode. Não pode. E esse valor imediatamente paga a fatura, não tem problema. Mas há pessoas que não estão com a menor ideia e movimento e lançam a fatura como despesa direta. Indicativo de confusão patrimonial. Caracterizadora do abuso. O parágrafo 3º, avançando para o final da lei, artigo 50. Quero ver quem tem boa memória aqui. Eu falei nisso. Diz que o disposto nos parágrafos anteriores também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou administradores à pessoa jurídica. O que é que ele consagrou aqui, quem lembra? A chamada desconsideração inversa ou invertida, que estava mencionada no CPC pela primeira vez e que agora tem roupagem no código. Vou relembrar. Quer que eu relembre isso? Vamos relembrar. Na desconsideração tradicional, a pessoa jurídica celebrou um contrato com o Dr. Paulo Chenor, a pessoa jurídica foi utilizada por mim como escudo, eu dei um calote violento nele. Chenor está desesperado para satisfazer o crédito dele. Ingressou em juízo com execução. Ele então pede ao juiz, pela teoria maior ou menor, depende do tipo de relação, que desconsidere a PJ para alcançar a pessoa física que está por trás. Na desconsideração inversa ocorre o contrário. Fulano, rapaz, que celular massa. Pô, Paulinho, é seu, irmão? Aí, Paulinho, não, tá o nome de minha empresa. Paulinho, que casa bacana. Não, tá o nome de minha empresa. Paulinho, seu carro. Não, tá o nome de minha empresa. Paulinho, não, tá o nome de minha empresa. Não há ilicitude nisso. Ele pode ter um link empresarial.
Não tem problema. Só que a verdade é uma só. Esse exemplo jamais aconteceria com você, porque você é um dos homens mais bem casados que eu conheço. Você percebendo que seu divórcio se avizinhava, né? Seu divórcio estava chegando. Eu vou dar um exemplo com o campo de família, mas pode ser no campo civil comum. Porque no campo de família, isso é comum lá. Rolf Madaleno, ele tem um livro sobre o tema Disregard no direito de família. Você lembra disso? Então, o que é que Paulinho começou a fazer? Ele começou a retirar bens do patrimônio comum, doutor Ivan, e transformar em cotas da empresa da família dele, colocando no nome da família. Quando o divórcio chega, e a esposa dele fala, minha querida amiga, autora de livro fantástico, fala, Paulo, não tem jeito a dar, esse é só um exemplo, irmão, jamais vai acontecer. Cadê minha ação? Aí Paulinho fala, que são? Não, mas 50%, vamos apurar, porque no regime da comunhão parcial, o que está em seu nome divide também, adquirido onerosamente, não é isso? Ele transformou tudo em bens, direitos da pessoa jurídica da família dele. O juiz, então, aplica a desconsideração invertida, afasta a pessoa física dele para alcançar a pessoa jurídica que está por trás. Primeiro aviso, que aqui é desnecessário, porque é um público qualificado. Quando eu falo sobre isso na universidade, o aluno faz assim, opa, jamais. Ô professor, eu não entendi, a esposa vai virar sócia da empresa? De jeito nenhum. Me pergunto muito isso no campo sucessório. O autor da herança morreu, era um sócio de uma determinada empresa, pessoa jurídica, etc. Os herdeiros, eu vou ser sócio? A lei sucessória, ela não disciplina a transmissibilidade societária. A transmissibilidade societária depende de regras de direito empresarial e do próprio contrato social. O que a esposa de Paulinho vai fazer é, por meio da desconsideração, é apurar os direitos que ele tem na empresa para se pagar. Está claro isso, amigo? É desconsideração inversa ou invertida, que está hoje no Código Civil, por conta da Lei da Liberdade Econômica. É o parágrafo 3º do artigo 50 do Código Civil. Encerrando, oi, amigo. Às vezes você tem elementos documentais, no caso dos extratos de conta, a movimentação na conta da pessoa física é mais fácil identificar. Se você... Não, aí não. Eu acho que, João, nesse caso não. Os direitos que vão ser apurados para ele, se ele é administrador, ele vai ter o prolabore e a participação no lucro. Se ele é cotista, a participação no lucro. Isso é fácil de se conseguir. Para mim é mais difícil. A sua pergunta me levou a outra problemática, que eu não posso falar aqui agora. É quando você mistura fraude com desconsideração. Porque em alguns casos você tem de periciar. Aí pode gerar um problema para a gente, realmente. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Não. Ele mensalmente não vai fazer apuração. Mensalmente ele não percebe o lucro. Você pode fazer uma penhora direcionada à cota dele. A penhora é direcionada à cota que ele tem. Ou seja, haverá uma fruição. Vai ter que haver balanço, sim. Mas a contabilidade faz. Se houver uma impugnação, aí sim, pode. Isso a gente não está sujeito a isso. Se tiver como voltar o patrimônio in natura, mas muitas vezes não há como. Você tem de apurar em pecúnia. Eu acho que é defensável, sim. Porque você pode defender a prática de fraude aí. E conjugar com a desconsideração. Em pecúnia, exatamente. Exatamente. Fabiana, meu amigo, o parágrafo 4º, que é o seguinte, Salomão, que vocês conhecem, Viana, nosso amigo e irmão, que é atualmente titular de uma vara federal tributária, imposto de renda, para um monte de imposto de renda na mão de Saló. Ele me disse, ele comemorou quando ouviu o parágrafo 4º. Eu confesso que eu não dei muita atenção, não sei se é prática da gente aqui. O parágrafo 4º diz assim, ele falou assim, rapaz, que parágrafo importante esse. Ele lida com questões de alto valor, envolvendo a PFN, etc. A mera existência, escutem só, de grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que trata o caput do artigo,
não autoriza a desconsideração da pessoa jurídica. Às vezes você tem uma holding controlando várias pessoas jurídicas. O simples fato de haver uma constelação societária não é irregularidade por si só. É verdade isso. É verdade, é ou não é? Porque você não pode pressupor, não há uma holding, não. O simples fato de haver o grupo econômico, agora veja, se uma holding controladora utiliza uma controlada para a prática de ilícito, o juiz pode fazer uma desconsideração chamada indireta. Ele afasta a personalidade da controlada para atingir a controladora. Isso é perfeitamente possível. É verdade. Por si só, a ideia da holding, ela por ela mesma, ela não é ilícita. Mas muitas vezes ela é usada. Sabe qual é, Fábio? A grande vantagem dela é que eu não é espaço para a gente conversar aqui, mas suas perguntas sempre de altíssimo nível. Sabe onde é o maior espaço de conveniência da holding, especialmente a familiar? Para você evitar os dissabores da lei sucessória. Porque quando você... A questão tributária também tem a ver com isso, sem dúvida. Só que quando você transforma o seu patrimônio em quotas da holding familiar, isso é lícito, é possível. Com a sua morte, o patriarca ou a matriarca, não vai haver aquela disputa entre os herdeiros. Porque você escapa da lei sucessória e cai na lei empresarial. As cotas estão divididas já. Elas já estão divididas. Está claro o que eu estou dizendo? Elas estão divididas. Num dos cursos que eu ministrei na Receita Federal, há uns 2 anos, houve uma discussão, não me lembro se foi depois do evento, com um auditor, a gente começou a conversar. A Receita tem alguns senões em relação a alguns tipos de atos envolvendo holdings. Então, em alguns momentos, pode gerar alguma dúvida. Mas, em geral, há uma elisão, ou seja, um planejamento tributário lícito para você pagar menos imposto. Agora, exatamente. Agora é claro que você tem que ter patrimônio para isso. Por isso que são grandes empresários ou pessoas que detêm patrimônio, como no exemplo meu amigo Paulo Jorge, para constituir um holding patrimonial. E o parágrafo final, que é o 5º, esse parágrafo 5º, vou pedir para Maurício ler para mim, em alto e bom som, 2 vezes, porque eu quero ver se algum dos colegas e amigos consegue intuir a dúvida que eu tive nesse parágrafo 5º. Eu fiz uma crítica educada, respeitosa, não tem nada a ver com política, né? Porque hoje a gente vive um momento tão difícil, né? Ou é A ou B, que não pode ser assim, ou é Bahia ou é Vitória, pode ser Ipiranga, ou Redenção. Alguém lembra do Redenção? Galícia. Pois é. Tem Botafogo aqui? Isso eu já... Veja só. Eu tive uma percepção nesse parágrafo 5º que realmente... E você, com a obra que você tem sobre superendividamentos, essas reflexões são muito interessantes. Até para uma atualização. Para você... Porque a gente vai pensar sobre isso aqui. Veja o que diz o parágrafo 5º. Quero ver se alguém... Pena que eu não tenho livro para dar hoje. Certo? Para sortear. Mas eu quero que se alguém consegue perceber um incômodo nesse parágrafo 5º, para fechar. Lê 2 vezes. Parágrafo 5º. Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Pois é, perfeito. Eu não engoli isso. Eu não engoli isso. Não se considera desvio. A expansão, ok. Mas a alteração da atividade específica é o quê? Vai travar a norma? Sabe que a impressão que eu tive? O governo, ele pretendeu proteger a pessoa jurídica, evitando a desconsideração, ou criando alguma dificuldade, talvez. Não, a pessoa física que está por trás... Eu vou refazer minha frase. O empresário. Pronto. Minha conclusão serve. Sabe o que ele não percebeu, talvez? Muitas vezes,
quem está desesperado do outro lado, buscando um crédito como exequente, é outra empresa. Pequenas empresas que veem nisso um óbice intransponível, uma dificuldade imensa. Ou seja, é algo que merece a nossa reflexão. Ontem eu li um texto do professor Marco Aurélio, desembargador do Rio de Janeiro. O direito tem mudado muito, a jurisprudência tem um papel belíssimo, importante. Eu sei que nem toda a jurisprudência nos agrada, mas é importante. Sobre hipoteca reversa, fica a sugestão, desembargadora, para a gente falar um dia sobre esse tema, que é no campo de reais, da hipoteca reversa. Eu tenho visto a jurisprudência se movimentar em muitos campos. Ainda ontem, para fechar, Paulinho, eu preparava uma aula em que eu reestudava o abandono afetivo, que vocês lembram que é uma tese que o STJ passou a acatar, a possibilidade de você condenar o pai ou a mãe que abandona afetivamente o filho. É uma discussão belíssima, porque no primeiro momento, desembargadora, a primeira ideia é, como é que você vai monetarizar a relação de afeto? Não dá. Por outro lado, quando se deu, você vê como direito não é ciência exata. Direito não é ciência exata. Quando se deu o primeiro passo, o STJ disse assim, não, o pai que abandona o filho, esse menino, desse caso que chegou lá no STJ, é um chamado Case Alexandre. Ele não escondeu o nome dele, divulgou no Brasil inteiro, deu entrevistas. Ele conta que até os 6 anos de idade, recebeu o afeto de seu pai, mas aos 6 o pai constituiu nova família. Segundo ele, a partir daí foi só frieza. Numa entrevista, isso me marcou muito. Ele conta que numa audiência de alimentos, ele estava já adolescente presente, o pai dele se aproxima para a mãe, diz, minha cara não vai chegar não? Ele estava do lado, o pai não reconheceu o filho. Então, no primeiro momento, falando da jurisprudência, eu sempre ouço minha intuição, para minhas palestras, não tem jeito. O STJ disse, não tem que indenizar nada, a única consequência do pai que abandona afetivamente o filho é a perda do poder familiar. O que levou Gisele de Aronaca a fazer uma carta, eu recebi, ela mandou para vários civilistas, professora da USP, famosa, dizendo, precisamos rever conceitos no Brasil. A destituição do poder familiar de um pai ou de uma mãe que abandona afetivamente o seu filho para seguir o seu projeto de vida significa a perda da condição de pai. É uma sanção ou um prêmio? Pense. É claro que a única forma de você pensar nessa indenização não é em termos compensatórios, Edson, é em termos pedagógicos, em termos sancionatórios mesmo. Até que recentemente, para fechar, eu me deparei com a primeira decisão no Brasil, acho que vale a pena a gente fechar com isso, única que eu vi, condenando um pai por abandono material. Eu li os votos. Cássio, para a gente que é pai, que é mãe, quem não é pai biológico, não importa, tem o seu sobrinho, dedica amor, o voto é chocante. Esse rapaz ingressa em juízo pleiteando indenização, ele pede um computador, 30 e poucos mil, etc. Você lendo o voto do ministro, o pai, dono de imóveis no Rio de Janeiro, rebanhos de cabeças de gado, veículos, imóveis em outras cidades. O filho recebia pensão alimentícia, porque pensão não tem nada a ver com isso, mas não conseguia sobreviver com dignidade. Dormia em um pedaço de espuma e, segundo uma testemunha, toda vez que alguém falava sobre o pai dele para ele, ele se debulhava em lágrimas. O STJ condena não por abandono afetivo, mas por abandono material, que é uma tese que você trabalha no campo penal, crime de abandono, e que passa a ter um reflexo cível por conta da jurisprudência. E essa jurisprudência é formada por todos nós. Por isso, desembargadora, que eu sou grato pela oportunidade, estourei meu tempo de estarmos aqui hoje, porque é assim que a gente muda a nossa realidade, com união e sensibilidade. Muito obrigado a todos. Sim, sim, sim. Essa eu não conhecia.